convidamos o Dr. Oscar Fioravante Júnior, promotor de justiça do Ministério Público Estadual, com o tema Desafios na aplicação da lei penal. Outro tema super interessante e com certeza que irá chamar a atenção de todos os senhores e senhoras, tá? Então, gostaria de chamar aqui para a frente o Dr. Oscar. Dr. Oscar, por favor. Bom dia a todos. Como foi apresentado já, meu nome é Oscar, sou promotor de justiça aqui da capital de Fortaleza, auxiliar do júri, né? O uso do júri, para aqueles que não são da área jurídica e talvez não tenham conhecimento mais profundo, nós fazemos os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, em regra dos homicídios, né? Tentados e consumados, quando a gente tem intenção, quer matar, quer tirar a vida alheia. Então sempre os casos que vão ao júri são julgados por próprios cidadãos, são 7 pessoas do povo aqui de Fortaleza que fazem análise sobre o fato, o juízo do fato. Nós sempre conhecemos então questões bastante relevantes e muito importantes. Eu não poderia iniciar minha fala sem deixar de cumprimentar o nobre colega do Ministério Público, Yuri Rocha, que fez até um intermédio aí no convite para que eu viesse conversar com os senhores, debater segurança pública, um tema tão relevante, tão importante, Doutor Oscar, nas vidas de todos nós. Desculpe pela interpelação aí, eu cometi um ato falha aqui que era para a primeira apresentação do meu currículo, tá? Sim, obrigado, claro. Aqui a apresentação aqui do nosso palestrante de hoje, aqui o ex-delegado de Polícia Civil, promotor de Justiça da Comarca de Fortaleza, secretário executivo das promotorias do júri, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Dr. Oscar Stefano Fioravante Júnior. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela apresentação. Bom, prosseguindo então meus cumprimentos, não posso deixar de cumprimentar minha esposa também, hoje presente aqui nessa explanação, nessas discussões, colega do Ministério Público, doutora Fernanda, que também se faz presente aqui, os integrantes das Forças Armadas. Tive a honra de servir o Exército por um ano, serviço militar obrigatório como soldado, mas foi uma experiência engrandecedora. Tive a satisfação de conhecer grandes pessoas e tenho profunda admiração pelo Exército Brasileiro. Cumprimento também a delegada, né, que fez a palestra, proferiu uma ótima palestra que foi realizada aqui. Fui da Polícia Civil do Estado do Ceará, sou ex-delegado de polícia também, e também tenho respeito e apreço pela instituição. Pois bem, eu vou iniciar minha fala. O Yuri Rocha, promotor, deu essa deixa, né, de falar do mito do encarceramento em massa, a questão da ideologia política e enfim, a questão ideológica que permeia toda a elaboração das normas jurídicas e a aplicação da lei penal. Eu ouço muitas pessoas, né, promotores de justiça, que têm um viés ideológico de esquerda, respeito essa linha ideológica, mas eles dizem o seguinte: ora, no Brasil nós temos muitos presos, a população carcerária no Brasil é imensa, é enorme, não é razoável que tantos estejam presos assim. Se nós tivéssemos uma educação melhor, teríamos menos presos. E aí eles usam como exemplo a medicina em Cuba. Cuba tem uma medicina maravilhosa, muito mais avançada que a brasileira. Cuba tem uma educação maravilhosa, muito melhor que a brasileira. Mas qual é a população carcerária cubana? Segundo esse site, um site muito bom, no item anterior, segundo esse site, que é um site desenvolvido e municiado com informações pela uma universidade inglesa, que é o prisonstudies.org, em Cuba nós temos 510 presos por 100 mil habitantes. Ora, se lá, naquela ilha maravilhosa, governada por tanto tempo por democratas, não é? que tem que dar tudo à sua população, uma educação maravilhosa, saúde perfeita, lá eles têm 510 presos por 100 mil habitantes. Vamos passar para o slide seguinte. No Brasil, de acordo com dados de 2018, nós temos 324 presos
por 100 mil habitantes. Um local que tem um estado enorme, inchado, que supostamente dá tudo à sua população, onde a educação é perfeita, a educação à saúde é maravilhosa, tem uma população prisional muito maior que a nossa. É quase o dobro da brasileira. 510 presos por 100 mil habitantes em Cuba, 324 presos por 100 mil habitantes no Brasil. Passando para o slide seguinte, então nós começamos a tratar essa questão da ideologia que é aplicada tanto quando o sujeito vai elaborar a norma, quando vai aplicar a lei penal e executar essa pena. Essa ideologia toda permeia o sistema jurídico durante a elaboração da norma, aplicação da pena e execução dessa pena. Não é? Nós temos uma ideologia, por exemplo, hoje eu vejo o sujeito falar, doutor, o senhor como promotor, o senhor tem ideias neoliberais. Logo, o senhor é fascista. Como é que se concilia neoliberalismo com fascismo? Quer dizer que o Mussolini era neoliberalista. O Hitler, no Partido Nacional Socialista Alemão, era neoliberalista. Todo mundo negociava, os judeus ganharam muito dinheiro, negociavam muito, livre mercado na Alemanha nazista. O sujeito veste uma farda do exército ou da polícia militar e é taxado por fascista. Fidel Castro passou a vida governando um país fardado e é um democrata. Essa é a ideologia que permeia, né, os meios acadêmicos em várias universidades públicas federais, que permeia a elaboração da norma, aplicação da pena e execução da lei penal. E aí, dentro da ideologia atual, nós temos a figura da despersonificação do criminoso. Quando você passa a dizer, olha, o criminoso é criminoso por culpa da sociedade. Ah, a sociedade então é que cria o criminoso. Ela é a culpada, eu sou culpado. O sujeito pega uma arma, vai, mata uma criança e a culpa é minha? Óbvio que não. O crime é uma situação, é um ato de escolha individual. Você não pode eliminar o livre-arbítrio, desconsiderar que o sujeito é capaz de entender aquele caráter ilícito do fato, que decidiu agir daquela forma. O problema do crime no Brasil está na impunidade. A grande maioria dos crimes sequer é elucidada. Quando há elucidação do fato, percentual mínimo, menos de 10% de elucidação dos crimes. Quando é elucidado, o sujeito tem várias possibilidades de escapar da aplicação da lei penal. Temos escritórios aqui em Fortaleza especializados em recursos, grandes escritórios. Estão lá, advogando para ganhar o seu ganha-pão do dia a dia, mas sabem o caminho da prescrição, por exemplo. Nós tivemos casos aqui, teve um caso em que eu emiti o parecer pela prescrição, não tinha o que fazer, tinha que me manifestar pela aplicação da lei. Que foi o caso de um empresário que tirou a vida da própria esposa. Esse empresário do ramo de discos, né, tinha lojas de discos aqui em Fortaleza, em vários shoppings, matou a própria esposa, ele confessava o fato, mas dizia, olha, matei sim, mas matei impelido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, por um motivo privilegiado. Ele queria o quê? Só diminuir a pena. Ele confessava o fato, matei, só que eu quero que minha pena seja um pouco menor. O escritório por ele contratado foi recorrendo de decisões inclusive favoráveis. A decisão do STJ foi favorável, mas eu não entendi muito bem a decisão. Então eu vou embargar a declaração. Né? Vou embargar a declaração. Eu vou utilizar um agravo regimental, eu vou levar a questão para o Supremo Tribunal Federal. Resultado, caso está prescrito. Sujeito impune. Assassino confesso. Assassino confesso. Ah, ele pode se ressocializar, pode voltar ao... Sim, mas ele tem que pagar alguma pena. Não é possível que isso aconteça. Não é? E aí nós temos a questão, como eu digo, da despersonificação do criminoso. O crime como culpa da sociedade. Quando todo mundo é culpado por uma coisa, ninguém é culpado por nada. E isso é utilizado como elemento moral, inclusive para o delinquente. Eu fazendo uma reflexão, eu estou no júri fazendo uma reflexão, eu penso o seguinte,
O ordenamento jurídico, ele me inibe de matar alguém? Eu entendo que não. Sinceramente, o ordenamento jurídico brasileiro não me inibe de matar ninguém. O que me inibe de matar alguém são meus valores morais. Se você diz para o criminoso que o ato dele é moralmente justificável porque ele é vítima da sociedade, ele chega lá, doutor, eu não tive oportunidade, por isso que eu estuprei, por isso que eu matei, por isso que eu roubei. Olha, eu mostrei para os senhores que em todos os países os crimes acontecem. O crime é um fenômeno social normal. Ele sempre irá acontecer. Nós temos presos e criminosos na Noruega, na Finlândia, nos Estados Unidos, Cuba, Brasil, enfim, todos os países do mundo. Colocar isso como culpa da sociedade, a culpa é sua. O sujeito decidiu matar alguém. Por quê? Decidiu estuprar uma mulher porque lhe faltou aula de geografia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, então o senhor está querendo dizer que o Estado não deve investir em educação? Óbvio que não. Existe um tripé fundamental para um governante: educação, saúde e segurança. Nós não podemos desprezar a segurança pública como um pilar para um governo adequado, como um pilar para que a população tenha uma qualidade razoável de vida. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 estão aqui no Brasil. Olha o caos que nós vivemos. Vai? Vou passar para o item seguinte. Aí o mito do encarceramento em massa, que o colega Yuri já disse. Discurso cansado, discurso repetido. Falando de processo penal, doutor Oscar, o que nós podemos fazer? Quais são as proposições dentro do processo, dentro do direito, dentro da aplicação da pena? Qual é o panorama atual? Quais são as proposições que o senhor, promotor de justiça, pode nos trazer aqui, pode nos fazer? Eu passo para o item seguinte. Quando se analisa um crime, seja um homicídio, um assalto, um latrocínio, é preciso que você analise o comportamento, a conduta humana e a investigação da ocorrência do fato até o cumprimento da pena. Da ocorrência do fato, quando o sujeito é assassinado, a chegada no local do crime por policiais militares, equipe da PFOSSE, Polícia Civil, atuação do Ministério Público, Poder Judiciário, cumprimento da pena. Não é? Eu vi uma declaração de uma secretária de Estado dizendo que a situação dos presídios no Ceará está sob controle. Que quem diz o contrário não sabe nada de segurança pública. Então eu realmente não sei nada de segurança pública. Estou trabalhando aqui há 9 anos e eu ainda não consegui entender nada. Então nós passamos aqui, investigação no crime. A delegada que me antecedeu, a doutora Giovânia, foi minha professora na Academia de Polícia Civil. Ela falou sobre esse problema de capacitação. Tem algumas situações que você não precisa investir muito. Você precisa só melhorar a forma das coisas que você faz. Por exemplo, quando um crime aconteceu no processo que eu atuei, no dia 1º de março, o réu foi condenado, ele concorreu para a morte do padrasto, disputando o território de tráfico com o filho biológico da vítima. E aí eu peço para passar o vídeo seguinte, para que os senhores observem aí onde a vítima foi deixada. Vejam, o fato aconteceu, a vítima foi assassinada, recebeu vários tiros e foi jogada no meio da rua, no local onde o filho biológico da vítima se escondia. Conflito de drogas, de tráfico de drogas, entre o filho adotivo e o filho biológico. Uma disputa que terminou com várias mortes. Aí eu peço para passar para o vídeo seguinte. No vídeo seguinte, nós vemos o quê? A chegada da polícia militar no local do fato. O que a polícia militar deve fazer para que as investigações tenham sucesso, sejam bem-sucedidas? Ela deve isolar o local do crime. E aí eu peço para que passe para o vídeo seguinte. Olha aí, o policial vai, e aí ele começa, sem luvas, ele começa a mexer no cadáver, começa a mexer no saco, não é? Chega mais um policial. Qual foi a conduta dos policiais? Eles deveriam ter isolado o local do crime? Eles arrastaram o corpo da vítima. Não é? Arrastaram o corpo da vítima
E depois eles fazem, o vídeo seguinte mostra eles fazem isolamento, como se a vítima tivesse sido morta na calçada. Olha lá. Isolaram o local do crime, né? Esse júri aconteceu no dia 1º de março. Por sorte, esse fator não foi determinante. Não foi algo que não foi levantado questionamento pela defesa a respeito disso. Mas se fosse um caso em que a autoria fosse de difícil elucidação, se você precisasse da preservação do local do crime para conseguir a elucidação do fato, um bom resultado, a condenação, um julgamento justo no caso, isso aconteceria? Você precisa contratar mais policiais? Ou você precisa capacitar os policiais que você tem? É caro para a administração capacitar os policiais que tem? Treinar as pessoas que tem? A delegada esteve aqui falando sobre a importância de se conferir uma validade às provas que são produzidas no inquérito policial, aos elementos de informação ali colhidos, naquela fase inicial. Fizemos nosso júri a cobrança à DHPP da filmagem dos atos. Custa muito ao Estado do Ceará adquirir câmeras. O TJ já não tem câmeras. As varas do Tribunal do Júri, as varas civis já não filmam as suas audiências. Por que é que as delegacias de polícia não avançam no tempo? Nós estamos no século XXI. Por que não filmam os depoimentos? Por que não filmam os interrogatórios? Eu tive um júri também esse ano, onde o delegado teve cuidado de filmar, inclusive foi nesse caso, ele filmou o depoimento de uma testemunha presencial na delegacia. Foi fundamental na elucidação do caso, foi fundamental para o jurado. Tem um ditado do profeta, do filósofo chinês, o Confúcio, que diz: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vocês estão vendo o erro, vocês estão vendo o erro, vocês estão vendo a falha, vocês estão vendo a necessidade de qualificação. Eu não estou pedindo para contratar mais gente, não. Não estou pedindo para aumentar a folha da Polícia Militar do Ceará, não. Eu estou pedindo para qualificar os policiais que nós temos. Equipar as delegacias com câmeras. Isso custa muito. A Constituição, ela traz uma obrigação para o gestor, quando ela coloca o princípio da eficiência como norma constitucional. Há uma eficiência aqui. Quando você vai observa uma chegada em local de crime, na polícia na Alemanha, por exemplo, no Chile, aqui perto, o perito chega com aquela roupa branca, né, parecendo um astronauta, isola o local do crime. Isso traz o que para a população? A sensação de confiança, bom funcionamento. Celeridade. Uma testemunha que está lá, ela acha que isso aqui está funcionando bem? Ela confia nesse sistema aqui? Né? Ver o corpo sendo arrastado pelo policial, é assim que se trabalha? Pois bem, vamos seguir na apresentação. E aí, dentro disso, nós temos problemas que eu disse que podem ser solucionados, podem ser melhorados, que é a qualificação dos policiais. Não estou pedindo para contratar mais ninguém, repito. Peço para que se qualifique os policiais que nós já temos. Peço que se instale câmeras para a filmagem dos atos na delegacia, para a preservação das provas. E que a polícia ingresse no século XXI, aqui no estado do Ceará. Ação penal e recursos. Pode ter o seguinte. Bom, eu faço aqui não só, não estou aqui só para trazer um ponto de vista de ideologia ou ideias vagas, sem apontar alguma medida que eu entendo concreta que pode ser feita. Nós temos no nosso direito penal a figura da prescrição, que eu já disse hoje. Eu defendo a modificação legislativa dessa figura que nós temos no Código Penal. Por exemplo, uma modificação que pode ser feita: impedir a prescrição da pena com base na pena fixada na sentença condenatória, pena em concreto, hoje regulada nos artigos 110, caput, parágrafo 1º, e artigo 112 do Código Penal. O que acontece na prática hoje? O sujeito responde pelo crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva tem uma pena de 2 a 12 anos. Antes dele ser condenado, a prescrição se dá com base na pena máxima e abstrata, nos 12 anos. Acontece que normalmente no Brasil, os réus são condenados a uma pena próxima do mínimo. E no momento da sentença, fixando o magistrado uma pena próxima ao mínimo, a prescrição vai lá para baixo. Por quê? Porque com a sentença, a prescrição ela vai se fundamentar na pena em
concreto. Nós vimos, por exemplo, o caso do Paulo Maluf. O réu completou 70 anos no data da sentença, a prescrição cai pela metade. Se aplica a prescrição na pena em concreto, qual a razão desse instituto existir? Se você suprimir isso do código, qual é o prejuízo? Prejuízo para quem? Quem sai perdendo com isso? O grande escritório, que conhece o caminho das pedras? Ora, se você matar alguém no Brasil e contratar um grande escritório, qual é a possibilidade de você ser punido? Primeiro, a possibilidade de elucidação do fato já é mínima. Já é muito pequena a possibilidade de elucidação. Menos de 10%. Se virar ação penal, você ainda contrata um grande escritório que vai utilizar todos os meios possíveis para buscar a prescrição ou para buscar uma situação melhor para o senhor dentro do processo. Ah, mas vai que ele... E se ele for condenado, hein? Botou fogo numa criança no meio da rua. Os senhores conhecem algum país no mundo com penas menores que a brasileira para um caso como esse, um homicídio qualificado? Se alguém conhece um, eu pergunto para os advogados, diga, doutor, um país no mundo que tenha penas menores que as brasileiras. Porque se o senhor disser, eu peço a absolvição do réu aqui. Pode falar. As penas são pequenas para casos graves, são baixas. Normalmente o sujeito é condenado num homicídio qualificado, colocou fogo numa criança no meio da rua. É condenado a uma pena próxima do mínimo legal, 12 anos. Com 2/5, ele pode ir para a rua. 4 anos e 8 meses ele está em casa. Essa é a realidade. Ah, não temos vaga no semiaberto, então ele vai para casa. Essa é a realidade. É isso que acontece hoje em dia. Pena, ó, desse tamanhozinho. Bem pequenininha, bem suave. Se você for analisar a gravidade do fato que você está tratando ali. Ah, doutor, mas o senhor disse que escola, educação não vai ter criminoso, não vai precisar construir mais cadeia. Tem gente, tem colega que diz assim, não, eu sonho, eu imagino um país, um mundo onde não haja cárcere, onde não exista criminoso. Eu digo, claro, tudo bem, o senhor pode sonhar, meu filho sonha com a Peppa. E nem por isso o Papai Pig vai chegar aqui. Sonhar, sonho é livre. Cada um pode sonhar o que bem entender. Né? Agora, os crimes são fenômenos sociais normais. O cárcere existe em toda a sociedade. Todas as sociedades têm cárcere, todas as sociedades têm crime. Toda a sociedade que quer se viver de maneira organizada, civilizada, deve tratar com seriedade o assunto. Deve retribuir o mal, afastando a sociedade. E aí eu falo em afastar da sociedade, não é o sujeito que furtou um desodorante no supermercado, não. É aquele que matou a mulher com várias facadas. É aquele que matou uma criança de maneira covarde. É aquele que matou um cidadão indo para o trabalho no sinal, assaltando, dando um tiro na cabeça. É esse tipo de pessoa a qual eu me refiro. Vamos passar então para o item seguinte. Segundo ponto aqui, outro item concreto. Olha, eu tenho proposições. Quais são? São proposições vagas? Não, são proposições concretas. O artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, ele permite ao advogado recorrer de uma decisão e apresentar as razões desse recurso somente no tribunal. Isso serve para quê? Só para ganhar tempo, só para protelar o curso do processo, só para isso. Por quê? Porque o advogado recorre da decisão, na vara do júri que eu trabalho, e diz, não, olha, eu estou recorrendo, mas eu não vou apresentar minhas razões, eu só apresento no tribunal. O processo vai para o tribunal. Chega lá no tribunal, o tribunal tem que intimar o advogado, apresente as razões. Isso demora tempo. E aí ele vai e apresenta as razões do recurso dele. Os desembargadores, o relator, abre vista ao Ministério Público em segundo grau. O Ministério Público em segundo grau diz, olha, o promotor natural é o doutor Oscar. Então o processo tem que voltar lá para ele. Isso quanto tempo o advogado ganhou? Quanto tempo o réu ganhou? 6 meses? 1 ano? 1 ano e meio? 2 anos? Quanto tempo se ganhou? Se isso tivesse sido feito, quer recorrer, quer apresente as razões, doutor. Que eu vou contrarrazoar aqui. Tenho 5 dias, faço rapidinho. Um ato processual que era para demorar 10 dias, 15 dias, demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, outra proposição é a revogação do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Posso adiante? Tem uma posição também com relação ao ECA, que é aumentar o prazo de internação. Aumento do prazo de internação. Ah, doutor, mas o senhor só quer
piorar a situação dos menores. Que coisa terrível. Eu fiz um júri essa semana em que o acusado, ele praticou um ato em concurso com o menor. Mataram uma vítima com 11 facadas. O menor ficou menos de 6 meses apreendido. Foi liberado. O que aconteceu? Em uma semana mataram esse menor. As pessoas que sofrem o ato violento, elas deixam de acreditar no sistema. E aí buscam o justiçamento. Você ele vai sair daqui 6 meses? Deixa só ele sair que nós vamos resolver isso aqui. Então o próprio menor infrator sofre as consequências desse sistema. Porque ele retorna para o mesmo local, para o mesmo bairro, para a mesma região onde ele ceifou a vida de alguém. Eu estou falando aqui, não estou falando de 10 anos para qualquer ato infracional, não. Eu estou falando atos infracionais graves. Quando o sujeito com 16, 17 anos tira a vida de uma pessoa. E aumentar o período de internação provisória para os adolescentes. Nós temos um sistema que devolve à sociedade, devolve ao local do fato, um menor com 6 meses. Um latrocida volta para a comunidade com 6 meses de internação. Essa é a realidade. Quem fica 3 anos? Vocês conhecem na prática, se algum menor aqui fica 3 anos? Não fica. Passar para a próxima. Unificação de registros criminais, e aí unificação de registros policiais no Brasil e entre as varas judiciais. O sujeito, por exemplo, é condenado por um homicídio em Porto Alegre. E aí ele vem morar em Fortaleza e mata uma pessoa aqui. Quando chega na audiência, o juiz pergunta para ele: o senhor responde a algum processo? O senhor já cometeu algum ato ilícito em outro local? O juiz não tem que perguntar isso. O promotor não tem que perguntar isso. Ele tem que saber isso. Quer dizer, o sujeito ele matou alguém, foi condenado, respondeu o processo em outro estado da federação. E o juiz aqui não sabe. Só saberá se o acusado, se o réu disser. Vamos ver se ele colabora com a gente aqui e diz alguma coisa. E nós temos casos aqui no Ceará, como há um intercâmbio de criminosos, tem criminosos que vão para o Rio de Janeiro e passam um tempo lá, vão para São Paulo e passam um tempo lá, praticam vários crimes, mas não se tem a notícia, não se tem a informação, uma informação unificada do que acontece em todo o país. Quer dizer, o Brasil é um país, nós não podemos, como estados, cada estado ser isolado um do outro. O sistema judicial não pode agir de maneira isolada, pouco coordenada. A situação seguinte... Bom, aí eu passo para o cumprimento da pena. São só algumas proposições, nós não temos muito tempo para falar aqui, né? O tema ele é muito abrangente, porque você fala do inquérito, da ação penal, da execução da pena. O cumprimento da pena me preocupa muito. Doutor, qual a situação aqui no Ceará que mais te preocupa? Os crimes de colarinho branco me preocupam, o tráfico de drogas me preocupa, mas o que me deixa mais atormentado é a situação dos presídios aqui no estado. Por quê? Porque para que o crime seja organizado, é preciso que haja comunicação. Nós trocamos ideias, nós nos coordenamos como? Nos comunicando. Se eu não falo com o senhor, como é que o senhor vai adotar uma determinação? Concordei com o que o promotor falou, eu vou seguir esse sentido. Se eu não me comunico com o senhor, como é que nós nos coordenamos? Nós temos vários crimes, se não todos, mas boa parte deles, os crimes de homicídio aqui em Fortaleza, praticados com ordem, com comando, partido de dentro das penitenciárias. O governo do estado isolou, separou os presos por facção. Na prática, o que aconteceu foi transformar o presídio num bunker. Você tem um bunker. Você tem um bunker onde o sujeito fala no telefone, onde ele dá ordens, onde ele coordena o crime, e ele está protegido. O Ali estava preso. Ele estava preso. Eu não, estava preso. Eu vou passar um caso agora, o caso seguinte para os senhores, que foi um caso concreto também, em que o réu, preso na CPPL-2, passou informações por WhatsApp para o executor, tempo real, o executor vai lá, passou as fotos da vítima,
disse onde a vítima se encontrava. O executor foi lá e matou. Matou a vítima, tentou matar, acertou 4 tiros, a vítima não conseguiu sobreviver e outro foi lesionado também. O executor foi preso em flagrante. Né? Os policiais pegaram o celular, está aqui, comunicação por WhatsApp. Sabe qual é a tese de defesa do preso? Direito à intimidade. Não, o senhor está violando, mas eu tenho direito à comunicação. Intimidade na troca de mensagem no WhatsApp. Eu estou preso, mas eu... Não, peraí, direito constitucional. Preservação da fonte. Né? O direito à vida que se dane. Ele não podia nem estar com o celular na mão lá dentro da cadeia. Tirou foto do celular, mandando salve. Vamos passar aqui para que eles possam ver. Então tá aí, ó. Isso aqui foi a foto que ele mandou pouco antes, dando salve. O pessoal, ô pessoal, tô executor, rapaz, tudo bem, né? Tá tudo jóia aqui. Um abraço. Lá de dentro da CPPL2. É, exatamente, vamos uma selfie. Lá de dentro da CPPL2. Isso aconteceu em 2015. Vou passar pro... Essa aí foi a foto de uma das vítimas. Esse rapaz recebeu 4 disparos. O seguinte, essa aqui tá a foto da outra vítima. E, na sequência, o áudio. Aqui mesmo, rapaz, esse bagulho aí que eu represento com você também. Quando eu me soltar aí, eu quero qualquer um pra você também, velho. Já deixa eu te dizer, esse pirangueiro aí, né, já ameaçou meus 2 irmãos, velho. Eu tô doidinho que esses caras, é 2 que vai cair. Tá aí a foto dos 2, eles 2 ficam juntos. E nós já tem a blusa, as camisetas. O moleque vai dar tudo bem direitinho, velho. De blusa e camisa e bermuda ou boné, o que eles tiverem. Os pivetes vai dar pra nós, tá entendendo? O gordão vai dar ideia, tudo bem direitinho. Blusa, bermuda, pra nós não matar ninguém errado, vou matar eles 2 e tem a foto aí. É só chegando perto, olhando no celular a foto do boneco. Ó, vai olhando, vem olhando pra ele, olha, mas é ele mesmo, vem olhando pra ele no telefone digital, né, o teu, tu vem olhando o boneco. Quando chegar bem pertinho dele, bota o telefone no bolso e puxa o faz e senta o prego. Pois é, isso aí foi o áudio que ele mandou, foi pego no WhatsApp do executor. Os 2 foram condenados no júri que eu participei, não é? Expus isso aos jurados. Esse fato foi divulgado no Diário do Nordeste. Ah, doutor, mas o senhor está dizendo de um fato que aconteceu em 2015, agora a situação mudou. Agora o Estado está tranquilo. Nós tivemos um caso aqui notório, uma das chacinas, a chacina da Cajazeiras, onde 4 pessoas foram mortas. As investigações estão em andamento, eu fui designado para acompanhar essas investigações, não posso dar detalhes do que está sendo apurado, mas existem algumas informações que já são de amplo conhecimento, que foram divulgadas em jornais, inclusive. Seria a atuação do GDE matando pessoas ligadas ao Comando Vermelho naquela ocasião. Algumas pessoas foram pedidas prisões, essas prisões foram deferidas. Alguns presos já estavam presos. Nós temos um elemento chamado Noé, que é do conselho do GDE. Foi pedida a prisão dele, a prisão foi deferida. Só que tem um detalhe, ele já estava preso. Se o Estado tem um controle da situação, se os presídios está tudo bem, está tudo tranquilo. Quem fala ao contrário não entende nada de segurança pública. Nada. Então por que eu, como promotor, tenho que pedir a prisão de alguém que já está preso? E aí fiz o júri desse Noé também em outro caso, foi também condenado. Foi pedida a transferência dele para o Presídio Federal. Ora, por que tem que pedir a transferência para o Presídio Federal? Não está tudo bem aqui? Não está sob controle? Sob o controle de quem? Quem é que controla? Quem é que comanda? Então, além de uma questão propositiva que eu trago aos senhores, eu entendo que numa relação entre um funcionário público, seja ele promotor, juiz, ou governador do estado, secretário de justiça, é preciso que haja uma lealdade na informação. Tem um inglês que o Francis Bacon diz: conhecimento é poder. Eu preciso conhecer para poder escolher. Eu preciso conhecer para formar opinião. Eu preciso conhecer as coisas, eu quero saber. A população tem o direito de ser informada sobre a real situação do problema. Agora, em ano eleitoral, eu duvido muito que a secretária venha aqui e diga que não, tá um problema, é um caos. É mais fácil dizer, até para que não perca votos, né? Que está tudo bem, está tudo sob controle, está tudo dominado. Dominado por quem? Doutor,
O senhor finalizando a fala aí, traçando o panorama da violência no Ceará. Existe uma fórmula mágica para a solução do problema? Não existe. São várias medidas que precisam ser adotadas na esfera federal, estadual e municipal. Mas o fato do governo federal, dos legisladores na Assembleia, deputados federais e senadores precisarem também atuar, não exime o governo do Estado de atuar, exercer as suas atribuições como deve. Esclarecer a população sobre a real dimensão do problema. Porque aqui nós temos várias facções que têm interesse no Estado, nós temos uma desorganização que precisa ser pensada, nós temos uma capacitação que é necessária, nós temos aí o problema da impunidade, nós temos o problema do sistema carcerário, nós temos também o problema social, que não pode ser esquecido, mas são vários fatores conjugados que transformam tudo isso em uma verdadeira bomba. E como é que nós estamos enfrentando o problema? Quando é que nós, juristas, nós vamos continuar enxergando o criminoso como vítima da sociedade? Ou a sociedade é vítima de crimes? Ou o cidadão de bem, a maioria das pessoas que moram em comunidades são criminosos? Ou eles são vítimas da criminalidade? São as maiores vítimas da criminalidade. Se fizer uma pesquisa no país sobre a redução da menoridade, quanto mais pobre o Estado, mais se quer a redução da menoridade penal, da responsabilidade. Porque quanto mais pobre o sujeito, mais ele sofre os efeitos diretos e imediatos da violência. Então, agradeço a oportunidade, fico à disposição dos senhores para as perguntas e deixo aqui uma fala que alguns atribuem para o Einstein, outros atribuem para o Martin Luther King, que é o seguinte: não me preocupa o grito dos maus, mas sim o silêncio dos homens bons. Então eu espero que aqueles que acreditam ainda no país, que acreditam que nós podemos melhorar, que possam contribuir, que falem, que se manifestem e que mostrem a cara para que o nosso estado, a nossa cidade possa melhorar. Obrigado. O que nós estamos realmente hoje fazendo aqui é isso. Nós estamos deixando de ficar calados, estamos expondo como sociedade civil organizada, né? Expondo a violência que existe no país. Eu estive presente lá agora na assinatura, agora com o governador, com o ministro da Segurança, né? Na instalação do Centro de Inteligência Regional. Eu escutei o governador falar que a segurança do Estado ela está sob controle. De novo? Novamente ele falou, e foi falado sobre várias coisas. E uma delas foi falado que é a falta de verba. E que esse centro regional realmente traria verbas para a segurança pública do Estado. Pergunta, até que ponto isso é verdade? Até que ponto a delegada que falou aqui anteriormente, ela vai ter atendida, né, as suas necessidades para uma polícia judiciária correta, né, atuante, né, fazendo uma polícia jurídica, né, para atender a população. Nós estamos realmente desassistidos. E a tendência do Brasil, se nós não tomarmos as devidas precauções, é de piorar. Como o senhor verifica? Como o senhor enxerga essa situação dessa nova sistemática de um centro de inteligência, um centro de inteligência aqui no Nordeste, né? E até que ponto isso, mesmo sendo, acredito que de uma forma eleitoreira, né? Mas que isso realmente vem atender a necessidade da população. Obrigado pela pergunta. Aqui eu acredito no investimento em polícia investigativa como necessidade para a população. Eu faço parte de um grupo de promotores e atuo juntamente com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, delegados, no programa Tempo de Justiça. Vários dos senhores já devem ter ouvido falar nesse programa. É um bom programa, Acredito que boas iniciativas, elas devem ser mantidas.
Mas esse bom programa, ao mesmo tempo, ele expõe, e é bom por isso, porque ele expõe as falhas dos órgãos que nós temos. Nós temos hoje, por exemplo, na PFOS, que atua de maneira muito importante nas investigações, né? A PFOS produz provas técnicas sobre determinado crime. Né? Nós temos lá somente um equipamento para exame de comparação balística. E esse equipamento encontra-se quebrado, inclusive. Então vejam, se o senhor, vamos supor aqui, né? Se o senhor eventualmente atira na pessoa que está ao seu lado, o senhor é preso em flagrante, com a arma na mão, e a vítima tem um projétil no corpo dela. Esse exame de comparação balística ele é fundamental, um exame extremamente preciso. Várias armas estão lá na PFOS aguardando essa perícia. E o que a PFOS precisou fazer? Pedir a ajuda da Polícia Federal, em alguns casos pontuais, para que esse trabalho não parasse totalmente. Então vejam, nós precisamos de uma alocação de investimentos. Você, como gestor, você precisa definir prioridades. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade? Você vai gastar dinheiro aonde? Vai no metrô? No aquário? Enfim, qual é a prioridade de um gestor aqui, político aqui? Essa aquisição é prioritária ou não é? Na mesma PFOS, nós temos lá quase 1000 celulares por perito para análise. O perito na última reunião disse, doutor, se não entrar mais celular, aqui nenhum a partir de agora, nós vamos demorar uns 4 anos para concluir essas perícias, essas análises, como a análise do WhatsApp que eu trouxe aqui. Hoje os criminosos utilizam demais o WhatsApp. E nós utilizamos o WhatsApp para nos comunicar também. Todo mundo usa o WhatsApp. Então vejam, se o cliente diz olha, se o seu celular chegar lá e entrar na fila, vai demorar 4 anos para ficar pronta a perícia, como é que eu vou ter um processo rápido? Como é que eu vou ter uma solução célere? Como é que eu vou ter a sensação de punição daquele que praticou o crime? Então aí faz parte de uma decisão do gestor de alocação de recurso, né? Decisão dele. A decisão, se for mal tomada, pode gerar consequências trágicas. Se for bem tomada, pode gerar bons resultados no futuro. Quanto a isso é importante colocar uma situação. Hoje, os políticos brasileiros receberam cerca de 3 bilhões de reais para campanhas políticas e para seu sustento. Ao mesmo tempo, essa nova frente aí de combate à violência recebeu 2 bilhões e 700 milhões. Ou seja, é uma falta de senso. O país, numa situação que está, com poucas verbas para usar, e ainda se distribui mais dinheiro para políticos que para a segurança e a educação. Quanto a isso, o que a Procuradoria, o Ministério Público está fazendo para apresentar projetos junto aos deputados para que apresentem projetos para que venha a melhorar as leis, já que as leis, como o senhor mencionou aqui, tem vários problemas nas leis. Existe alguma facilidade de acesso ao legislativo para colocar essas novas leis, essas novas propostas? Algumas dessas propostas que eu mencionei estão no site do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça. Se os senhores entrarem lá, o Conselho Nacional de Procuradores de Justiça tem 40 propostas que vão ser publicadas e foram encaminhadas para que o Ministério Público, como instituição, participe dessas, atue de maneira propositiva para essas mudanças legislativas. É fundamental que nós sejamos parte ativa, né? Não vamos só esperar a lei ficar pronta, não, para poder criticar. Vamos atuar pedindo, pleiteando e até formulando propostas para que isso seja melhorado. Em relação ao que o senhor disse, da gestão do gasto público, eu esqueci até de cumprimentar meu assessor aqui, o Levi, do Ministério Público. Nós não tínhamos assessor do Ministério Público até há pouco tempo. A promotoria se resumia à figura do promotor. Isso vai contra o princípio da eficiência. Você não precisa gastar mais para atuar melhor. Eu não preciso de 3, 4 promotores, não. Eu preciso de um promotor com 2 assessores, 4 estagiários, uma estrutura de pirâmide. No setor privado, se o sujeito não for eficiente, ele quebra, ele fale. Ele acaba com o patrimônio dele. No setor público, não.
Mas a Constituição nos impõe o dever de buscar a eficiência. Ser eficiente não necessariamente significa gastar mais, significa gastar melhor. Os órgãos públicos têm que ter essa visão. Como é que eu vou produzir mais? Eu não preciso de 2, 3, 4 promotores lá, não. Ficaria muito mais caro e minha produtividade não seria tão boa como é agora, com 2 assessores, 4 estagiários, numa estrutura de pirâmide, com direção, coordenação, cobrança por metas e resultados. É isso que nós precisamos fazer em todos os órgãos, no Ministério Público, no Poder Executivo, Poder Legislativo. Quer dizer, nós não gastamos muito, nós gastamos mal. Bom, nós temos uma pergunta ali. Antes disso, eu vou fazer antes dessa pergunta. Diante disso tudo, o Partido Novo ele está à disposição para discutir essas ideias que nós queremos apresentar, proposições novas na política. Estaremos à disposição não só do senhor, da promotoria, mas de todos os outros órgãos que queiram apresentar novas ideias que venham ajudar o nosso país. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Só para ter uma pergunta do... A doutora Fernanda também. Boa tarde, né? Doutora Eu gostaria só de fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta não, eu queria fazer um pedido. Agradecer em primeiro lugar ao doutor que está aqui, parabenizá-lo. E sei que muitas vezes, nesse ofício que o senhor desempenha, o senhor é uma voz no deserto. Mas eu gostaria que o senhor transmitisse lá, porque recentemente aqui em Fortaleza foi criado setores, ministros da segurança pública que estiveram presentes. Eu queria que, em outra oportunidade, o senhor fizesse a gentileza de perguntar nesse grupo que o senhor participa, por que é que em Fortaleza, nós estamos falando de segurança pública em Fortaleza, o jogo do bicho, ele corre às 9 horas da manhã, meio-dia, 14 horas, 15 horas e 18 horas, e a segurança pública não faz nada. Muito obrigado. Bom, diante disso tudo ainda tem outra situação. As pessoas hoje estão muito preocupadas com a eleição de presidente e elas esquecem de que o principal está no Congresso Nacional, porque é quem realmente vai dar suporte ou não vai dar às pessoas. Então as pessoas têm que escolher muito bem as pessoas que irão representar, porque as mudanças de lei são feitas lá. E somente com bons deputados e bons senadores é que nós poderemos mudar a situação do país. Bom dia ou boa tarde, eu não sei mais que horas são, mas assim, eu não sou advogada, eu não sou política, eu não sou ninguém, digamos assim. Eu sou pessoa, mulher, sociedade civil. E sempre que eu participo de seminários, de coisas assim, porque enfim, eu milito na área da segurança, eu saio com as mesmas perguntas. Pegando aqui, por exemplo, voltando à sua palestra, né, mais no início, pegando aqui a questão da separação das facções, né, dentro dos presídios. Um presídio tal, facção tal, outro presídio tal, facção tal. Para mim, leiga como sou, é bastante óbvio que quando você está lutando contra alguém, nós estamos numa guerra lutando contra a criminalidade exacerbada, principalmente aqui no estado do Ceará, há necessidade de desarticular o inimigo. Né? Isso é básico do básico, até, vamos supor, dentro da sua casa, marido e mulher, você está brigando, você pensa numa maneira de desestabilizar o outro lado. Isso é uma coisa óbvia. Então, dividir, como você mesmo colocou, por facções os presídios, articula ainda mais e tal. Ok. Eu coloquei esse questionamento no grupo que eu faço parte, que tem muitas pessoas do governo dentro desse grupo, e coloquei como sugestão, a primeira coisa, acabar com isso. Desarticular, pelo menos, essas facções dentro dos presídios. Afinal de contas, os presídios e o que acontece dentro deles é de responsabilidade do Estado. Certo? Então, digamos, essa questão específica, mas que se estende a diversas questões que eu tenho. Certo? O que me colocaram? Mas nós, no caso, somos responsáveis também pela morte de cada membro de facção dentro do presídio. Se nós fizermos isso, apesar de desarticularmos as facções, nós caímos na malha de direitos humanos, etc, etc. Cada morto dentro de um presídio sob nossa responsabilidade exige pagamento de X para a família. Certo? Então, assim, o que eu vejo? O que eu vejo o que a gente pode fazer?
Pressão pública? Como? Como? Reclamando nas redes sociais? Eu faço isso há anos. Eu reclamo nas redes sociais há anos, todos os dias, esculhambando da maneira maior possível. Não resolveu nada até hoje. Certo? Fui fundadora do Fortaleza apavorada, eu botei 10, 15 mil pessoas nas ruas, clamando por segurança em Fortaleza em 2013. Não resolveu nada. Então, nada resolve nada quando vem da sociedade. Eu não sei exatamente o que fazer, e é esse o meu questionamento, na verdade. Quando a gente faz uma crítica, quando a gente exige providências, quando a gente coloca um absurdo como esse aqui que eu coloquei da divisão das facções, o que a gente tem em resposta? Bom, a gente pressiona o governo e o governo também é pressionado pelas próprias facções criminosas e tem medo disso, até porque, obviamente, tem rabo preso, até porque, obviamente, o dinheiro dessas facções também elege os políticos hoje no poder e outros vários tentando se eleger. Né? Então nós temos hoje, dentro do governo, dentro da estrutura, não digo só do governo, dentro da estrutura política, nós temos membros de facções. As facções financiam as pessoas que são eleitas. Agora, essa Marielle, por exemplo, né, a gente não sabe exatamente, mas usando como exemplo, que é uma coisa agora, teoricamente ela foi eleita com dinheiro de facção. Então, vamos lá, a facção faz pressão no governo, a população faz pressão no governo, e quem é que ganha essa pressão? Quem é que ganha isso daí? Como resolver? O que fazer? Porque eu saio com o mesmo questionamento em todo lugar que eu vou. E eu posso carregar o que ela está falando aí. Eu também sou ninguém igual a ela. Tá? A gente é um monte de gente, né? Isso, exatamente. É o seguinte, levando em consideração que os presos são separados por facção, pavilhão, presídio, outras coisas, me veio uma pergunta. Quer dizer, então eu, que não faço parte de facção nenhuma, cometi um crime, fui pro teu tribunal, do teu júri e fui condenado. Quem é que escolhe para que facção eu vou pertencer? Quem vai, só para responder já a pergunta do senhor que já está aqui mais próximo, né? Existe os presídios de facções, existe a chamada massa carcerária. Não necessariamente ele precisa fazer parte de alguma facção, certo? E aí ele até se autodeclara, massa carcerária, e vai para estabelecimento, não precisa estar no presídio do GDE, nem do Comando Vermelho, nem do PCC. Para mim, a questão principal aqui é a questão da comunicação, né? Quer dizer, os presos usam ostensivamente os aparelhos de telefone celular, matam, a gente sabe disso, isso é veiculado, isso sai no jornal, coordenam chacinas, falam pelo telefone. Você precisa desse telefone, ele tem que entrar no presídio, você tem que ter energia para carregar. Meu celular descarrega toda hora tem que estar com uma tomadazinha carregando. Como é que tem tanto celular carregado, com o sujeito falando e nada é providenciado? Quer dizer, não só a questão dos bloqueadores, mas da própria revista. Lá no estado de São Paulo, tem um promotor lá que me deu aula, que é o Lincoln Gaquia, que há muitos anos, eu sou da região onde estudei em Presidente Prudente, lá um juiz da execução penal foi assassinado, a mando do PCC. Né? E convivi com isso na época, eu estudava na faculdade, eu trabalhava na vara de execuções penais, mas na Defensoria Pública. Foi uma comoção enorme quando o fato aconteceu. E lá eles adotaram um sistema mais rigoroso para controle. Eles dizem, olha, a gente vai conseguir impedir a comunicação totalmente? Disse, não, a gente não conseguiu. Mas eles têm um delay muito grande. Essa informação demora muito mais a ser transmitida porque o controle do celular é muito maior. Eles têm um sistema de revistas onde o sujeito passa por 3 triagens. E aí, se não for, e os agentes não sabem, o terceiro não sabe quem é o segundo não sabe quem é o primeiro, os agentes penitenciários eles não sabem como vai ser feita essa distribuição. E aí, se ele passa na primeira triagem, não é encontrado o celular, e na segunda o primeiro vai responder. O que aconteceu que o senhor não encontrou o celular com essa pessoa? Então, há o trabalho manual, há o trabalho tecnológico, é preciso cortar a comunicação. Assim como vocês aqui, né, só está dizendo que às vezes eu faço as coisas e parece que nada é feito. Eu faço o júri e eu fico falando, mas se um for condenado aqui, esse réu que for condenado, eu vou mudar tudo? Eu vou resolver o problema do país, eu vou resolver o problema da criminalidade? Mas aí eu recordo de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse que por vezes achamos que aquilo que fazemos não é senão
uma gota d'água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, só o fato da senhora expor o problema, exigir, e aí nós temos que nos mobilizar. O problema do povo brasileiro, veja, é o comodismo. O sujeito ele não se mexe, não fala, não reclama, deixa a coisa acontecer, principalmente as pessoas que moram nas comunidades pobres. Uma maioria aceita uma violência da minoria. Tem uma funcionária que mora numa área de risco aqui, ela fala, doutor, eu não falo nada, eu não faço nada. É uma maioria de gente boa que aceita barbaridades praticadas por por criminosos. E aí qual a solução? Uma solução legislativa. Não, vamos desarmar a população então. Resolveu o problema? Quem se desarmou? Eu fiz uma audiência uma vez que me marcou muito, na cidade de Jaguaribara. Era um produtor rural que teve seu sítio invadido por vários criminosos. Os criminosos se alojaram no sítio dele, foram presos, e esse produtor acabou sendo denunciado como réu, como sendo um sujeito que dava guarida para aqueles criminosos. Quando chegou esse senhorzinho na audiência, já com a pele desgastada pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho, esse sujeito chorou que nem uma criança. Você vê um homem, um senhor agricultor, chorando que nem uma criança porque não podia falar nada. Aquilo ali é uma inexigibilidade, no direito a gente fala em inexigibilidade de conduta diversa. Há uma coação moral irresistível. O que ele podia fazer? O Estado tirou a arma dele, forneceu a proteção que deveria. Esse sujeito se protege como? A cidade tem 2 policiais. Chegam 4, 5, 6 pessoas armadas, como é que eles se protegem? Como é que eles se defendem? Eu falo com relação à arma, meu avô tinha arma, meu pai tem arma, sempre atirou, eu atiro desde menino, sempre andei armado, fui delegado por 1 ano em Jaguaribe. Nunca matei ninguém. Quer dizer, a minha arma nunca matou ninguém, viu? Isso corrobora a minha arma o que nunca ela falou, porque já teve um plebiscito que foi negado contra o Estatuto do Desarmamento e não foi respeitado pelo governo. E eu digo, a minha arma nunca atirou em ninguém, viu? Ela nunca saiu sozinha, flutuando, atirando nas pessoas. A arma não atira alguém. Na realidade, a arma não mata, né? Segundo o Dela Barbosa, quem mata é quem está atrás dela. Exatamente. No caso, o criminoso. Exatamente. O cidadão, ele usa a arma para se defender. Os americanos que dizem, né? Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Doutor, o importante também é o seguinte, a pessoa vê, cara, esse negócio, arma. A pessoa para matar alguém não precisa de arma de fogo, não. Sim, se você bate um canivete até com uma você pega uma caneta e nem carro mata. Pessoal, então quando a pessoa quer matar, mata de qualquer jeito. Então são vários pontos, vários aspectos que assim, se eu não me manifestar, né, parece que eu estou concordando com o que está ruim, com o que está errado. Então é importante a manifestação. Eu tenho a minha visão, eu sinto que falta uma posição institucional no Estado do Ceará do Ministério Público. Sou promotor e digo isso. Você não vê a posição do Ministério Público como instituição, cobrando o governo do Estado, para que se dê um basta nessa questão da comunicação, dos presídios, do celular. Então eu falo do Oscar, do cidadão. Eu não vejo isso. E outras instituições. Sim. Bom, o tempo está adiantado, nós temos que almoçar e voltar daqui a pouco. Obrigado. Bom, parabéns. Pessoal, antes da nova palestra, só para dizer que o pessoal tem perguntado onde conseguem fotos. Tem aí no papelzinho que está na mesa, aí tem os endereços, tem tudo para que vocês possam assistir os vídeos que estão sendo transmitidos ao vivo, mas estarão na página lá da Ceará News para que vocês possam depois verificar e depois também para que isso se replique. Apesar do número pequeno de pessoas que tem aqui hoje, nós gostaríamos que esse evento fosse divulgado ao máximo para que alcance o maior número de pessoas possíveis. Ok, muito obrigado e vamos para a próxima.